meus amigos e seguidores do canal. Terça-feira abençoada com Deus. Hoje é 22/7/2025. Mais um vídeo para o canal. Venho trazer aqui no livro de Apocalipse, capítulo 4, a visão do trono no céu. Essa visão, o apóstolo João, evangelista, apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, ele teve essa visão. E aqui no versículo 1, ele vai falar aqui: depois destas coisas, olhei, eis que uma porta aberta no céu, e a primeira voz como de trombeta ouvirá falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas deve acontecer. O apóstolo João, ele ouviu a voz como de trombeta, chamando ele para mostrar as coisas que depois desta deve acontecer. No versículo 2, e logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Versículo 3. O que estava assentado era na aparência semelhante à pedra jaspe. A pedra jaspe e sardônica. O arco celeste estava ao redor do trono e parecia semelhante à esmeralda. No versículo 4, e ao redor do trono havia 24 tronos e 20 assentados sobre os tronos. Essa é a visão do trono no céu. No livro de Apocalipse, capítulo 4, e no versículo 4,
Ao redor do trono havia 24 tronos e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, este tinha sobre suas cabeças coroa de ouro. Meus amigos e ouvintes, esses 24 anciãos que estava vestido de vestes brancas e tinha sobre suas cabeças coroa de ouro. Coroa de ouro são aqueles que trabalhou na obra de Deus, fez a obra do Senhor, fez a vontade do Pai, ganhou muitas almas para o reino do céu, resgatando as almas. São esses que vão sentar nos tronos. E vão estar de vestes brancas, mais alvas do que a neve, e sobre suas cabeças coroa de ouro. Aqueles que trabalhou na obra de Deus, pregando a palavra de Deus, ganhando as almas para o reino de Deus, resgatando as almas, tirando das garras do diabo, trazer para o reino de Deus. Esses é que vão receber os vestidos brancos, as vestes brancas, e terão em suas cabeças coroa de glória, coroa de ouro. Viu? E agora aqui no versículo 5, olha o que o apóstolo João, evangelista, fala sobre aqui. No versículo 5, ele diz: e do trono saía relâmpagos, trovões e vozes. Diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Viu? 7 lâmpadas de fogo são 7 Espíritos de Deus. E no versículo 6 ele diz: havia diante do trono um mar de cristal, um mar de vidro, semelhante ao cristal, no meio do trono, ao redor do trono, 4 animais, cheios de olhos, e por diante e por detrás. No versículo 7,
versículo 7. O primeiro animal era semelhante a um leão, segundo animal semelhante a um bezerro. O terceiro animal tinha o rosto como de homem. E o quarto animal era semelhante à águia voando. Versículo 8. Os quatro animais tinham cada um 6 asas ao redor, por dentro estavam cheios de olhos e não cansaram nem dia nem noite, nem de noite, nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. De dia e de noite, não se cansa de dia nem de noite, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A igreja vai ficar louvando a Deus dessa maneira: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. No versículo 9, ele diz aqui: E quando os animais davam glória, honra e ações de graças, estava assentado, o que estava assentado sobre o trono, que vive para todo o sempre. O que estava assentado sobre o trono, que vive para todo o sempre, é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. No versículo 10, ele diz aqui: 24, os 24 anciãos estavam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adorava o que vive para todo sempre, e lançava as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno é o Senhor de receber glória, honra, poder, que tu criaste todas as coisas, e por tua vontade e foram criadas.
viu? Aqui, agora, no capítulo 5, essa visão do trono no céu é no livro de Apocalipse, capítulo 4. E agora vem o livro e o cordeiro é no mesmo livro, capítulo 6. Capítulo 5. Olha, do versículo 1, ele diz: E vi na destra que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com os selos, com 7 selos. Versículo 2 ele diz: um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Versículo 3. Ninguém no céu, nem na terra, nem embaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. No versículo 4, ele diz: e eu olhava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele, nem de ouvir e nem de olhar para ele. No versículo 5, disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os teus 7 selos. O leão da tribo de Judá é o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Ele venceu a morte na cruz do Calvário. Ele venceu a tentação no deserto por Satanás. Ele venceu tudo, venceu todos os seus inimigos. E ele é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. No versículo 6, eu olhei e ouvi que estava no meio do trono e dos 4 animais, 24
e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, havendo-se sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, e os sete olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. A toda a terra, no versículo 7, ele diz: e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, no versículo 8, e havendo tomado o livro, os 4 anciãos, os 4 animais e 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpa e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. As orações dos santos. Aqueles que partiram, aqueles que oravam 24 horas por seus familiares, são os 4, como ele diz aqui, no versículo 8, e havendo tomado o livro, os 4 animais e 24 anciãos prostrando-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas de ouro e salvas de ouro, cheia de incenso, que é as orações dos santos. As orações dos santos está valendo aqueles que oravam sem cessar pelos seus familiares, pelos seus parentes. E quando eles partem para a eternidade, quando parte com Cristo Jesus, as suas orações ficam no celeiro, fica cheia de incenso das orações dos santos. As orações dos santos está valendo. Porque fica 24 horas orando pelos seus familiares, para Jesus salvar, para Jesus libertar do cativeiro, libertar das drogas, libertar do crime, tirar das garras do diabo, tirar da Cracolândia,
tirar da sarjeta do diabo. Então as orações dos santos é que está valendo, com incenso das orações dos santos. No versículo 9 ele diz: e contava um novo cântico, e cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, abrir os teus santos que compraste para Deus, homens de toda língua, povos e nação. No versículo 10, ele diz: para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. No versículo 11, ele diz: eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos, ao redor do trono, os animais e dos anciãos, era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. No versículo 12, ele diz que com grande voz dizia: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, a honra e glória e ações de graças. No versículo 13, e ouvi toda criatura que é do céu toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, está no mar e a todas as coisas celestes, a dizer: o que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja todas as ações de graças, honra e glória, poder para todo o sempre. Essa é a visão do trono no céu que o apóstolo João teve. E no versículo 16, ele dizia aos montes, aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele
que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Olha, os homens pedindo os montes. Dizia aos montes e ao rochedo: cai sobre nós, esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. No versículo 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? O grande dia da ira do nosso Deus está se aproximando. Procure aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para Ele perdoar os teus pecados, os teus crimes, e Ele vai escrever o seu nome no livro da vida para você subir no arrebatamento da igreja, para você não sofrer castigo eterno na ira do Senhor. Porque o grande dia da sua ira, quem poderá subsistir? Então, porque vem o grande dia da ira do nosso Deus. É vindo o grande dia. E no versículo 16, os homens vão dizer aos montes e o rochedo: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Viu? Então procure aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque senão você vai sofrer a ira do Todo-Poderoso. Se arrependa dos seus pecados, dos seus maus caminhos, para Ele perdoar e escrever o seu nome no livro da vida, para você subir no arrebatamento da igreja. Então o tema da mensagem é a visão do trono no céu, Apocalipse capítulo 4. E no capítulo 5 é o livro e o cordeiro, viu? Então procure aceitar Jesus, porque os tempos estão acabando. Os tempos estão acabando. Os políticos não se entendem mais. Satanás trabalha lá no Congresso, trabalha no STF para prejudicar a nação. Isso é a obra do diabo. Trabalha no meio dos políticos. Então, se arrependa dos seus pecados, porque a qualquer hora, a qualquer momento, Deus se levantará do seu trono e se pôr em pé. Quando Ele se pôr em pé, acabou. Acabou o perdão, a misericórdia. E aí é para Jesus vir buscar a sua igreja. O tempo está acabando.
Procure aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Procure. Jesus está às portas, os sinais estão se cumprindo, as profecias estão se cumprindo. Procure. Se arrependa. Então, que Deus abençoe. Se inscreva no canal PB Cláudio Gomes, com 2 S no final. Ajude o canal a expandir o Evangelho da salvação no mundo inteiro, resgatando almas para Cristo, tirando das garras do diabo e trazê-las para o reino do nosso Deus. Esvaziar o inferno e povoar o céu. O grande dia da ira do Cordeiro está se aproximando. Se inscreva, ajude o canal a crescer na plataforma do YouTube. Deixe seu like, compartilhe com seus colegas de trabalho, no WhatsApp, Facebook, Instagram. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado e até lá o próximo vídeo, assim querendo Deus. Shalom.